No tempo em que os israelitas ainda não tinham reis e eram governados por juízes, o povo frequentemente se afastava dos caminhos do Senhor, caindo em desobediência, idolatria e alianças impuras com nações pagãs. Como consequência, Deus permitia que eles fossem oprimidos por seus inimigos, para que, em meio ao sofrimento, se arrependessem e voltassem a buscá-lo. Um desses períodos de opressão foi marcado pelo domínio dos filisteus, que subjugaram Israel por 40 anos. Eles controlavam as cidades, os campos, os recursos e mantinham o povo de Deus em constante humilhação. Mas, em meio à escuridão espiritual, Deus decidiu levantar um libertador. E esse plano começou de forma milagrosa, com uma mulher estéril, de uma pequena cidade chamada Zorá, da tribo de Dan. Ela era esposa de um homem chamado Manoá. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu à mulher e anunciou que ela teria um filho, mesmo sendo estéril. Mas este não seria um filho comum. Ele deveria ser separado para Deus desde o ventre. A mulher foi instruída a não beber vinho, nem comer nada impuro, pois a criança seria um nazireu, um consagrado a Deus, cuja cabeça jamais deveria ser tocada por navalha. Essa criança, disse o anjo, começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. A mulher correu para contar a Manoá, que então orou a Deus pedindo que o mensageiro voltasse para dar mais instruções. E Deus ouviu. O anjo apareceu novamente, confirmando a missão do menino. Manoá tentou oferecer comida ao anjo, mas ele pediu que oferecessem um sacrifício ao Senhor. Quando fizeram, o anjo subiu nas chamas do altar e desapareceu diante dos olhos deles, deixando o casal aterrorizado, crente de que haviam visto Deus. A promessa foi cumprida. A mulher deu à luz um menino e o chamou de Sansão. E o Espírito do Senhor começou a agir sobre ele desde a juventude. Já adulto, Sansão começou a demonstrar comportamentos impulsivos e desejos que o afastavam da prudência, embora a mão de Deus ainda estivesse com ele. Certa vez, desceu à cidade filisteia de Timna e viu uma mulher que lhe agradou profundamente. Retornou para casa e disse a seus pais: vi uma mulher entre os filisteus. Quero que vocês a tomem por esposa para mim. Seus pais ficaram perplexos. Por acaso não há mulher entre o nosso povo, entre os filhos de Israel, para que vás tomar esposa dos incircuncisos? Mas Sansão insistiu: é essa que me agrada. O que seus pais não sabiam era que Deus estava usando aquela escolha para iniciar um confronto com os filisteus. No caminho para Timna, Sansão foi atacado por um leão jovem. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou o animal com as próprias mãos, como quem rasga um cabrito, sem ter qualquer arma. Dias depois, ao voltar ao local, encontrou o corpo do leão, agora com um enxame de abelhas e mel em seu interior. Ele comeu do mel e deu aos pais, sem contar de onde viera. No banquete de seu casamento, Sansão propôs um enigma aos 30 convidados filisteus. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Se eles decifrassem o enigma em 7 dias, ele lhes daria 30 vestes finas. Caso contrário, eles lhe dariam o mesmo. Incapazes de decifrar, os filisteus ameaçaram sua esposa para que arrancasse a resposta dele. Ela chorou durante dias e pressionou Sansão até que ele cedeu. Ela então revelou o segredo aos filisteus, que apresentaram a resposta no 7º dia. Furioso, Sansão disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o enigma. Em retaliação, foi até a cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e entregou aos convidados. Depois disso, abandonou a esposa e voltou para casa. A mulher foi dada a outro homem, sem o consentimento de Sansão. Tempos depois, ele quis voltar a Timna para retomar a esposa, mas o pai dela recusou, dizendo que ela havia sido dada a outro. Enfurecido, Sansão tramou uma vingança cruel, capturou 300 raposas, amarrou-as em pares pelas caudas e colocou tochas entre elas. Soltou os animais nos campos dos filisteus, queimando colheitas, vinhas e oliveiras. Os filisteus, em represália, queimaram viva a ex-esposa e o pai dela. O ciclo de vingança crescia. Sansão, tomado pela fúria, os atacou com grande violência e depois se escondeu em uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus exigiram que os homens de Judá entregassem Sansão. 3.000 israelitas foram até ele e disseram: não sabes que os filisteus nos dominam? Sansão respondeu: farei com eles o que me fizeram. Concordou em ser amarrado e entregue, com a condição de que não o matassem. Quando os filisteus vieram prendê-lo, o Espírito do Senhor desceu sobre ele. As cordas que o amarravam se soltaram como linho queimado. Pegando uma queixada de jumento no chão, Sansão matou 1000 homens. Após a batalha, exausto e sedento, clamou a Deus.
O Senhor abriu uma fenda na rocha e fez jorrar água, revigorando seu servo. Sansão se tornou juiz de Israel por 20 anos. Era um líder temido pelos inimigos, e sua força sobrenatural se tornará lendária. No entanto, sua vida pessoal seguia marcada por impulsos e paixões. Em Gaza, buscou uma prostituta. Os filisteus tentaram cercá-lo durante a noite, mas Sansão acordou à meia-noite, arrancou os portões da cidade com os batentes e os carregou até o topo de uma colina, zombando de seus inimigos. Mas seria no vale de Soreque que sua queda definitiva começaria. Ali, conheceu uma mulher chamada Dalila. Apaixonado, Sansão se entregou a ela, mas Dalila havia sido comprada pelos príncipes dos filisteus. Ela começou a sondá-lo, tentando descobrir o segredo de sua força. Por 3 vezes, Sansão a enganou, e por 3 vezes ela tentou entregá-lo. Ainda assim, ele continuava com ela, cego pela paixão. Pressionado diariamente com súplicas, lágrimas e manipulação, ele finalmente cedeu. Jamais passou navalha sobre minha cabeça, disse. Sou nazireu desde o ventre. Se minha cabeça for rapada, perderei minha força e me tornarei como qualquer outro homem. Dalila percebeu que ele havia falado a verdade. Enquanto ele dormia em seu colo, ela chamou um homem para rapar suas 7 tranças. Sansão acordou quando os filisteus o atacaram, mas sua força havia desaparecido. O Espírito do Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, arrancaram seus olhos e o levaram a Gaza. Lá, ele foi colocado para moer trigo como escravo, em total humilhação. Mas algo importante aconteceu: seus cabelos começaram a crescer. E com eles, sua fé também cresceu. O homem que antes confiava em sua própria força, agora passou a clamar pela força de Deus. Certo dia, os filisteus reuniram milhares de pessoas no templo de Dagom para celebrar a captura de Sansão. Eles o trouxeram como atração, para que os líderes zombassem dele. Cego e guiado por um servo, Sansão pediu para ser colocado entre as colunas centrais que sustentavam o templo. E então fez uma última oração: Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me só mais esta vez, para que eu me vingue dos filisteus pela perda dos meus olhos. Com toda a sua força, Sansão empurrou as colunas. O templo desabou, matando todos os presentes, inclusive ele mesmo. Na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Seu corpo foi recuperado por seus parentes e enterrado no túmulo de Manoá, entre Zorá e Estaol. A vida de Sansão é, ao mesmo tempo, grandiosa e trágica. Ele foi separado desde o ventre, chamado por Deus, agraciado com dons sobrenaturais. Mas suas paixões, impulsos e falta de domínio próprio o afastaram do propósito maior. Ainda assim, sua história mostra que mesmo os caídos podem ser restaurados. Mesmo os que falham, se clamarem com sinceridade, podem cumprir o propósito de Deus. Porque o verdadeiro herói da história de Sansão não foi Sansão. Foi o Senhor, aquele que usa até mesmo os fracos para realizar feitos extraordinários.